Bom dia, primeiro ano. Bom dia, turma 1001. Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos fazer revisões de conceitos que a gente já aprendeu e vamos falar sobre sociologia, definição e origem. E ao final da aula temos uma tarefa para depois ser entregue. Vamos lá? Eu encontro Mafalda novamente, o grande exemplo da crítica social. Mafalda olhando para o mundo do globo, e ela faz uma careta para esse mundo, como se ela tivesse insatisfeita, como se tivesse alguma coisa errada nesse mundo. Vamos então entender, primeiro, o que é a sociologia e tentar entender esses comportamentos humanos. Então, o que é sociologia? Não é para vocês responderem. A definição de sociologia vem pronta para vocês. Ela é o estudo científico da sociedade. Por quê? Porque a sociologia é uma ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. Por que a sociologia é considerada uma ciência? Ela é considerada uma ciência porque ela estuda a sociedade por meio da observação do comportamento humano e utiliza diferentes métodos, como, por exemplo, o quantitativo. Esse exemplo vem em cima dessa lógica dos anos 90 até o início dos anos 2000, quando era um padrão de beleza, um padrão estético, a magreza. E existia uma ditadura da magreza nessa época. Essa consequência da ditadura da magreza, para os sociólogos, pode estar associada à comunicação e à imagem que essa comunicação e os símbolos que essa comunicação vendia, de ser magra, de ser esbelta, dos grandes modelos, das grandes atrizes. Então, ser magra, ser alta, se tornou uma obsessão. Essa obsessão desse modelo estético e o alcance desse padrão gerava altos esforços, dietas malucas e a busca cada vez mais árdua pelo corpo ideal. E aí a gente começa a ter notícias de bulimia, de anorexia, porque elas passam a ser frequentes, principalmente na cabeça das adolescentes que querem seguir esse padrão. Quando surgiu a sociologia, então? Existe todo um contexto histórico que a gente estuda, e nesse contexto histórico a gente vê as grandes mudanças na sociedade a partir do século V para o século XV, com a transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. Nessa transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, a formação de uma classe social burguesa que investe nas grandes navegações, que é responsável pelas reformas religiosas dentro da época moderna, que vai ser a impulsionadora da Revolução Francesa, que vai responder pela Revolução Industrial, pelas grandes eras das revoluções, e essa mudança que a burguesia vai trazendo, que a sociedade vai apresentando, leva-nos ao contexto histórico do surgimento da sociologia no início do século XIX. A sociologia, como disciplina científica, surge no século XIX. Ela surge como uma resposta acadêmica para o novo desafio da modernidade. O mundo estava se tornando cada vez menor e mais integrado, as comunicações eram mais fáceis, a consciência das pessoas sobre o mundo estava aumentando, criavam-se movimentos, grupos, e estava se dispersando pelos 4 cantos do mundo, porque aí a gente já tem a Europa, a América e a África e a Ásia integrada dentro desse processo, tá, de trocas sociais. Quem criou o termo sociologia? Bom, a gente já viu isso, né? Augusto Comte, que, tá, ao ser o autor do positivismo, ele também é o responsável, tá, do termo sociologia. A sociologia surgiu através da tentativa de Augusto Comte em unificar vários estudos relativos às ciências humanas em apenas um só. A política, a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, todas elas dentro de um mesmo pacote,
para atender aos interesses da sua proposta, das ideias positivistas e o termo que ele cria da sociologia. Nossa lição de casa, então, eu tenho 6 tarefas para vocês. Primeira, defina a sociologia. Segundo, por que a sociologia é considerada uma ciência? Terceira, a sociedade só foi discutida pela sociologia? Justifique sua resposta. Não esqueça, não basta botar sim ou não, tem que justificar. 4, explique o contexto histórico do surgimento da sociologia. 5, quem criou o termo sociologia? E 6, faça uma linha do tempo inserindo o surgimento da sociologia. Lembrem que vocês vão ter que pesquisar um pouquinho e essas 6 tarefas vão ser uma nota do nosso bimestre. Fiquem com Deus. Estamos terminando nossa aula por aqui. Até breve.